O que eu falei aqui agora, com relação a uma possível derrota em Stalingrado, ela teria um efeito devastador a nível social, psicológico e até militar, mas não estratégico. Porque mesmo que os alemães dominassem Stalingrado, até Moscou era uma longa jornada. E até o domínio efetivo das riquezas do Cáucaso também seria uma longuíssima estrada. Eu esqueço agora, tem um historiador militar francês que ele levanta uma questão fundamental, né? Se os alemães tivessem ganho, né, eles, por exemplo, não tinham meios de transporte para levar petróleo e recursos naturais para a Alemanha. E se tivessem, a aviação soviética detonaria. Então, uma vitória alemã não resultaria em benefícios, né, pagantes para a Alemanha. Ela não teria como, né, capitalizar esses recursos imediatamente para a Alemanha. Não teria, não tinha dutos, não tinha ferrovia, não tinha... Ia fazer uma fila de caminhões para levar isso para a Alemanha, seria pulverizado. A aviação soviética acabaria com isso. Tem um detalhe, Chico, que também a gente pode invocar aí a lógica, que é o seguinte: a derrota alemã em Stalingrado, ela se torna, a nível de propaganda, tão mais devastadora do que a derrota nas portas de Moscou, exatamente por isso que nós estamos falando. Porque a batalha de Stalingrado ela é uma batalha quase que pelo nada. Quase que pelo nada. Porque Stalingrado era a porta de acesso ao Cáucaso. Era o maior entroncamento ferroviário. Mas daí que isso iria se tornar... A gente volta aí a dois pontos fundamentais. Primeiro, essa lógica de que Hitler era um grande estrategista, porque isso ia abrir recursos fundamentais para a Alemanha. Tá legal. Você tem aí dois pontos. De fato uma porta fundamental, e dois, existem os recursos. Mas como esses recursos iriam ser utilizados pelos alemães? Eles não tinham meios para fazer isso. Não adianta dizer que os recursos estavam ali e se eles ganhassem, os recursos iam estar nas mãos deles. Porque eles não tinham meios para fazer isso. Então, as duas afirmações não fecham. É perfeito. Porque os soviéticos tinham o domínio do teatro de operações. Total. Então, uma eventual perda daquela batalha não alteraria o cenário. Os soviéticos não iam debandar, né, em massa. O Exército Vermelho não iria ser desmontado por uma derrota ali. Então, na verdade, você tem em torno de Stalingrado, sabe, uma mítica, porque foi uma grande batalha, foi uma batalha longuíssima, foi uma batalha heróica, né, nesse sentido. Mas ela não resultaria. Ela foi uma batalha que resultou muito importante para os soviéticos, mas a vitória dos alemães não resultaria. O mais inteligente seria o que o Paulus queria, não o que o Hitler queria. Paralha. Se a proposta do Paulus fosse aceita, teria sido muito melhor para os alemães. O Paulo não só queria se deter ali, como mais. O Paulo já tinha avisado a Alemanha, já tinha avisado a Hitler que é o seguinte: mesmo que eles tivessem vencido em Stalingrado, tivessem dominado a cidade, você ainda tinha um outro problema, Chico: atravessar o Volga. Porque as defesas soviéticas na parte oriental do Volga eram muito maiores. Muito maior. Então você teria um problema geográfico terrível, que era atravessar o Volga. E a gente não pode esquecer que a Batalha de Stalingrado vai se desenvolvendo no inverno. O Volga parcialmente congelado, tudo bem. Mas a vitória alemã
ela só se sedimentaria no pós-inverno, ou seja, onde o Volga estava mais caudaloso. Então você precisava montar toda uma engenharia de travessia do Volga, e o Volga é um rio tão grande que ele tem ilhas. Ou seja, é intrincado. Como foi difícil para os soviéticos cruzar o Volga para retirar feridos e para trazer tropas, você imagina para uma outra força que está querendo atravessar e sendo atacada. Então, a Batalha de Stalingrado... Mas ele levantou uma retirada. Mas ele chegou a levantar o caso de uma retirada. Sim, o Hitler não pensou, não permitia nunca pensar uma retirada. Não, desde 41 que já estava abolido o papo retirada. O problema que a gente tem que entender é o seguinte: a Batalha de Stalingrado foi a batalha do século, mas ela só serviu aos soviéticos. Para os planos alemães, ela não serviu para nada, porque, pelo contrário, eles perderam o 6º Exército, que era dos exércitos mais bem treinados e equipados, moralmente ficaram combalidos. Mais experiente. E o que foi pior, a partir de Stalingrado, eles perderam a iniciativa. Eles se retiraram no sul. No sul, eles estavam inviabilizados. No norte, inviabilizados. O que restou para eles foi Kursk. O último tiro da pistola de Hitler foi Kursk.